Evangelho de Marcos, capítulo 4, vai lá para o versículo 35. O título em cima de Jesus apazigua a tempestade. Amém? Vamos ler, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava. 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. Levantou o quê? De vento. E subiram as ondas por cima do barco. Subiram o quê? Grave isso. De maneira que já se enchia de água. 38. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Ele estava onde? Quem era que estava dormindo aí? Jesus estava dormindo na polpa do barco. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-nos dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande 40. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? 41. E sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Sente aí, glorificando Ele. Nessas palmas aí deve ser. Isso. Aleluia, Jesus. Agora eu quero a sua atenção para cá. Quem bebeu, bebeu. Quem não bebeu, agora só depois do culto agora. Amém? Agora a fonte agora está aqui. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Primeira coisa: Deus está no controle de todas as coisas. E essa passagem aqui, ela é fundamental para mim e para você nessa noite. Principalmente para você que está enfrentando isso aqui, ó, temporal, que está enfrentando tempestade, que o barco está enchendo de água, que você não sabe mais o que fazer. Ei, olha para cá. Essa passagem hoje aqui, desde a semana passada que eu ouvi uma frase e me chamou muita atenção, me marcou muito. Uma frase que diz assim, ó: Deus está mais interessado em como você está do que preocupado de como as coisas estão. Alguém entendeu? Deus está mais interessado de como você está do que preocupado de como as coisas estão. Agora vocês estão muito distantes um do outro. Mas fala para quem está próximo, fala assim: como você está? Ei, foi o que Jesus tentou mostrar aqui para os seus discípulos nessa passagem aqui. Ó. Como você está? As pessoas têm padecido porque têm esquecido disso. Estão achando que Jesus está muito preocupado de como as coisas estão ao seu redor. Como as coisas estão na sua vida. Como as coisas estão na sua família. Como as coisas estão na sua vida profissional. E Jesus mostra aqui para os discípulos que a maior preocupação não é como as coisas estão. A maior preocupação é como a pessoa está. Jesus tinha falado para eles que eles iriam passar para o outro lado. Ou seja, se Jesus é poderoso, se a palavra dele é poderosa, não falha nem ele, muito menos a sua palavra,
A única certeza que eles tinham que ter era que eles iriam chegar do outro, sim ou não? E chegar do outro lado. Mas quando se levantou o temporal, a tempestade, a Bíblia diz que os discípulos mostraram várias coisas ali, mas eu quero chamar a atenção principalmente de duas. Primeiro, que eles estavam mal. E segundo, não conhecia Jesus como Todo-Poderoso na sua vida. Tem alguém me ouvindo? Não conhecia. A Bíblia diz que Jesus, quando o temporal se levantou, Jesus demonstra para ele que Jesus estava onde? Na polpa do barco, dormindo. Jesus estava tentando mostrar para ele que a única coisa que faz você, o ser humano, o servo de Deus, dormir mediante uma tempestade na sua vida, seja ela qual for na área da sua vida, a única coisa que faz você dormir, colocar a cabeça no travesseiro e dormir, é ter a presença de Jesus dentro de você. Não tem outra coisa que faz você agarrar no sono. Se nós for analisar os grandes heróis da Bíblia, Davi ameaçado conseguiu dormir. Quem foi que fez isso? A presença de... E outra, não é o que está fora que muda o que está dentro. Mas Jesus estava mostrando para eles que é o que está dentro que muda o ambiente do lado de fora. É o que está dentro de você. Por isso Jesus está preocupado com como você está. Porque se tiver algo dele dentro de você, se prepara para você mudar o ambiente, para você mudar a circunstância, para você mudar muitas coisas que precisam ser mudadas. É o que está dentro de quê? Dentro de nós. Jesus estava lá mostrando para eles. E a Bíblia diz que quando se levantou, vê o comportamento de Jesus. Jesus estava dormindo. Peraí, pastor, mas Jesus era Deus? Não, não. Jesus estava mostrando que o que estava dentro dele dava condição de ele ter paz. Jesus estava dizendo, dentro de mim tem paz. Quem tem paz, enfrenta a tempestade diferente de quem não tem. Eu não sei como está você nessa noite, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua família, mas eu quero te dizer que Jesus está dizendo, ei, se prepare porque Ele está preocupado de como você está. Se você está mal, Jesus está dizendo para você, hoje Ele quer fazer você sair daqui bem. Quem está me ouvindo, diga amém. Ei, a Bíblia fala uma história, várias histórias, mas eu quero falar para você aqui de duas me chamam a atenção. A primeira, a Bíblia fala da vida de um homem, Elias. Se você for analisar no 1 Reis, capítulo 19, a Bíblia diz que Elias, sozinho, por estar bem, Elias estava como? Bem, sozinho. Ele reuniu a nação inteira, provou para o povo que Deus era um Deus verdadeiro, um Deus poderoso. Depois ele sozinho destruiu 850 profetas de uma vez só. Mas quando ele fez tudo isso, a Bíblia diz que uma mulher ameaçou ele com uma palavra. Ou seja, mandou para ele uma mensagem, através de um mensageiro, dizendo, amanhã, à mesma hora, você vai estar da mesma forma de um desses que tu destruiu. A Bíblia diz que aquela palavra deixou Elias mal. E o perigo de você estar mal é porque a Bíblia diz que Elias, por receber aquela palavra, caminhou, abandonou o seu moço, deixou o seu moço para trás e caminhou para o deserto, o caminho de um dia. Ou seja, eu entendo quando eu estou mal, eu saio abandonando o que eu não posso abandonar, eu saio em direção ao nada que eu não posso ir. Assim tem muitas pessoas nessas condições. Que direção você tem ido? O que você tem abandonado? Ou o que você tem deixado para trás que não é para você deixar? Elias só fez isso, só teve essa atitude porque infelizmente, através de uma palavra, Elias ficou muito mal. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas eu quero te dizer, tem um Deus que conhece a sua vida. Tem um Deus que sabe como você está.
E ele está dizendo que vai mudar não é as coisas, a preocupação dele não é com coisa, porque coisa quem muda, até qualquer um pode mudar coisa, agora para mudar dentro, só Deus. E ele quer mudar, por quê? Porque através do que estiver dentro de você, da parte dele, vai mudar o ambiente. Observe que Elias, quando ele chegou no deserto, ele olhou para aquela situação e disse: já basta, Senhor. Eu não sou melhor do que meus pais. É melhor que eu morra, é melhor que eu morra. E a Bíblia diz que o Senhor sabia que o que estava faltando era algo dentro dele. O Senhor disse: ó, se prepare, come, bebe, se alimenta, porque muito grande ainda é a tua caminhada. Ei, Deus sabe o que ainda falta para você. É Ele quem sabe. E a Bíblia diz que quando Elias se alimentou, obedeceu o que Deus mandou, bebeu, comeu, se fortaleceu, a Bíblia diz que Elias, quando chega lá na casa daquela viúva que Deus tinha falado que ia cuidar dele, a Bíblia diz que Elias já tinha algo dentro dele diferente. Chega lá, a viúva estava vendo só morte. Traz um pouco de água, a viúva, vou te dar. Traz um pouco de pão também com essa água, a viúva, não, senhor, meu senhor. A única coisa que eu tenho aqui é um pouco de azeite, um pouco de farinha. Vou fazer um bolo pequeno, vou comer eu e meu filho e depois vamos morrer. A Bíblia diz que Elias já com algo dentro dele, de a parte de Deus, que muda ambiente, muda história. Elias disse: tu vai fazer conforme as tuas palavras, mas primeiro tu vai fazer um bolo pequeno para mim, e depois tu vai comer tu e o teu filho, e não vai faltar enquanto Deus não mandar chuva sobre a terra. Ou seja, observa que o que está dentro é o que muda o ambiente do lado de fora. Os discípulos padeceram porque não entenderam isso. Ei, tem pessoas que estão padecendo porque não entendem isso. Deus está dizendo para nós, para mim, para você nessa noite, Deus está querendo que você fique bem. Se você estiver mal, Deus está dizendo: fique bem. E só tem uma forma de ficar bem. Ei, não é com Jesus dentro do nosso barco, não, isso não nos dá garantia de que a tempestade não vai nos afundar, não vai nos destruir. Não vai, a tempestade não respeita isso. A tempestade ela vai se levantar. Jesus estando na quantas casas que Jesus está lá dentro. Mas o barco está de que forma? Enchendo de água, coberto pelas ondas. O vento está batendo a ponto de despedaçar. Agora coloque ele dentro de você para você ver de que forma você vai enfrentar a tempestade. Coloque ele dentro de você para você ver de que forma a tempestade vai se comportar. Porque a primeira coisa que ele sabe a hora de dizer, Jesus sabe a hora de dizer: aquieta-te mar, cala-te vento. E Jesus sabe a hora de trazer uma grande... Ei, o que me chama a atenção é porque aqui Jesus ele não faz coisa pequena, ele é grande Deus de coisas grandes. Ele diz assim: ó, está aqui. E ali se tornou uma grande bonança. Jesus não quer simplesmente trazer uma bonança na sua vida. Jesus não quer simplesmente que você seja salvo e não tem coroa nenhuma lá no céu. Não. Jesus quer fazer coisas grandes para você entender que Ele é grande e é um Deus de coisas grandes. De espantar quem está ao redor. Observe que os discípulos demonstraram que não conhecia, mesmo andando com Jesus. Quantas pessoas têm andado com Ele, têm ouvido falar dEle. Jesus já fez coisas maravilhosas na frente dEle, mas quando ele se depara com a circunstância da vida, com a situação da vida, ele esquece e demonstra que não conhece Jesus. Conhecer de lábios é muito fácil. Conhecer dizendo: eu conheço Ele. Eu conheço Ele. Ninguém conhece alguém quando está só no mel, sim ou não? Você não conhece. Só no namoro dá tempo de conhecer, só no namoro. Quando é que vai conhecer? Quando estreita mais um pouco, quando se aproxima mais. Você só vai conhecer Cristo quando você se aproximar um pouco dEle.
E de longe dessa forma aí, Pedro nos ensina que de longe não tem como seguir ele de longe. Por quê? Porque vai falar como um deles, vai parecer como um deles, vai caminhar como um deles, mas não conhece ele de perto. Quer conhecer, se aproxime dele. Os discípulos se espantaram quando viram: mestre, não te importa que nós vamos morrer? A primeira pergunta de Jesus: vocês ainda não aprenderam a ter fé? Eu entendo que fé não é algo que vem pronto, colocou no micro-ondas, não, é algo que se aprende na caminhada. Jesus fala para ele: vocês ainda não aprenderam? Será que não é isso que está faltando na vida de muitos? Será que não é isso que está faltando na nossa vida, aprender a ter fé? Porque você só vai colocar em prática aquilo que você aprende, sim ou não? Não tem como praticar algo que você não aprendeu. Jesus disse: ainda não aprenderam a ter fé. Vocês ainda não aprenderam. E Jesus, mediante aquela palavra, a Bíblia de Jesus traz uma grande bonança naquele lugar. E eles olham de um para o outro e diz: quem é esse? Ei, olha as palavras do discípulo: quem é esse? Quem é esse mesmo? Peraí, eles andavam com ele. Pastor, eu andando com ele, eu conheço ele. Não te dá o direito de conhecer, só andando não te dá. Te dá o direito de conhecer quando você aprender a ter fé. E a fé é o firme fundamento das coisas de que não se vê, mas porém crê. Não é assim. O discípulo diz: quem é esse que até o mar lhe obedece, até o vento lhe obedece? Jesus quer mostrar para você que ele tem controle sobre tudo que é teu e sobre tudo nesse mundo, mas ele quer que você aprenda a ter fé o suficiente. Por quê, pastor? Por quê? Porque as ondas, os levantes, os desafios, eles não nos avisam. Avisa? Não avisa. Jesus não falou por discípulos, dizendo: vamos entrar no barco, mas no meio vai ter uma tempestade, se prepara. Não. Ele não avisa. Quantas pessoas que, se for olhar para a sua vida, eu fico analisando, de vez em quando eu fico analisando. Hoje a gente vê um ministério desse tamanho, essa igreja dessa forma. Mas se for perguntar para o nosso pastor, se Deus estiver dizendo: meu filho, eu te escolhi, tu vai começar agora, acho que foi em 91 que começou esse ministério, mas eu vou te mostrar aqui a trajetória aqui, para tu atravessar para o outro lado, concluir o que eu vou colocar na tua mão. Você acha que ele teria aceitado se Deus tivesse mostrado a trajetória? Mas por que até hoje está ainda na travessia? Eu vou lhe dizer o porquê. Porque aprendeu a ter fé. Não é outra coisa. Aprendeu a ter fé. E entendeu que o que muda o externo é o que está lá dentro, da parte de Deus dentro de você. Vai mudar o ambiente. Pastor, tem na Bíblia? Tem. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz, 2 Reis, capítulo 5. Quem conhece a história de Naamã? Eu creio que muitos conhecem. Naamã, um homem poderoso, chefe do exército do rei da Síria. Mas a Bíblia diz que ele tinha um porém, era leproso. E uma certa vez, olhe para cá para você entender, porque hoje eu quero que você saia daqui ciente de uma coisa: Deus quer mudar situações da sua vida que precisa ser mudada. Porque tem muita gente querendo desistir e outros desistindo de coisas que não podem desistir, principalmente da caminhada ou do conhecimento de quem é de fato Jesus Cristo na sua vida. A Bíblia diz que Naamã foi numa guerra e de lá ele trouxe escravo uma menina. Nem nome a Bíblia dá para essa menina, mas mostra que essa menina não veio mesmo sendo escrava. A Bíblia diz que eles trouxeram ela escrava de Israel para a casa de Naamã. Essa menina, se a gente for analisar, era para ela ter vindo para lá revoltada, sim ou não? Tiraram ela do seio da sua família, tiraram ela do conforto da sua casa, tiraram ela da sua cultura, tiraram ela do direito que ela tinha.
Mas quando ela chegou, ninguém conseguiu tirar dela, de dentro dela, o que ela tinha da parte de Deus. Nada conseguiu tirar. Não foi as circunstâncias, as lutas, os desafios, as tempestades, as ondas, nada conseguiu tirar de dentro dela o que ela tinha dentro dela. Mostra-se que essa menina estava bem. Pergunta para quem está do seu lado novamente. Fala assim: como você está? Ei, Deus está dizendo para você: se você estiver bem, se prepara para você mudar o ambiente. A Bíblia diz que Naamã era um homem importante, poderoso, mas quando chegava em casa sofria muito, porque a sua mulher, para ver o seu esposo, quando tirava aquela roupa, condenado pelaquela lepra, aquela situação humilhante, e aquela menina viu a situação de Naamã, que era o que tinha trago ela daquela situação escrava para trabalhar na sua casa. Mas quando ela viu a situação que estava dentro dela, mudou a vida de um homem, mudou a situação de dentro de um lar, mudou a história de uma família. Ei, o que estava dentro daquela menina, quando ela olha aquela situação, aquela menina poderia dizer: miserável, é isso que tu merece, tomara que tu morra, porque por causa da tua ruindade é que eu estou nessa situação, estou longe dos meus. Essas são palavras que saem da boca de quem está mal. Não saiu da boca daquela menina. Sabe o que saiu da boca dela? Ah, se meu senhor Naamã estivesse em Samaria, lá tem um profeta e ele o curaria da sua. Olha só o que saiu da boca daquela menina, Bispo Benedito. Ei, olha as palavras que saíram da boca de uma pessoa que está bem. Ah, se meu senhor estivesse lá. O interessante é como ela o trata, ele. Ah, se meu senhor estivesse lá, o profeta o sararia da sua lepra. Ei, a vida dele mudou. O homem que estava condenado alcançou a sua cura. Graças ao que estava dentro daquela. Agora eu quero que você mude a pergunta. Fala assim: o que tem dentro de você? Ei, responde só para você mesmo. Senão a coisa vai ficar feia. Deus quer que nós mudamos a nossa vida e mudamos a história de quem está do nosso lado. Ei, como você está? Como foi que tu entrou aqui nessa noite aqui? Será se não foi desejando deixar para trás o que tu não pode deixar? Será se tu não entrou com o mesmo desejo de Elias? Se a gente for passear na Bíblia, quantos heróis que porque o que estava dentro dele mudou o ambiente. A Bíblia diz que Paulo e Silas, preso dentro de uma prisão injustamente, estava lá acorrentado, mas o que estava dentro deles mudou o ambiente. Deus está dizendo: é tempo de tu mudar o ambiente, é tempo de tu mudar a história, é tempo de mudar a sua vida, é tempo de mudar. E como é que eu faço isso, pastor? Primeiro passo: aprenda a conhecer quem é Jesus. Chega de ouvir falar dele, de se conhecer ele só de ouvir falar. Queira conhecer ele. E se você for conhecer ele, eu não vou deixar passar nada. Certamente tem alguma tempestade aí vindo. Aquele que está na tempestade, amém, ela vai se acalmar. Mas você que já passou, glória a Deus, já passou por tempestade. Mas se você não passou, eu vou te dar uma má notícia. Está vindo um aí ou algumas na sua vida. Pastor, e você está me amedrontando? Estou não. Porque eu quero dizer, se tu tiver com ele dentro de você, se prepara para você passar para o outro lado. Se prepare para você passar, você que está em casa nos assistindo. Ei, Deus também está dizendo para você, Ele quer que você conheça Ele, não de ouvir falar, mas quer que você conheça Ele como Ele merece ser conhecido. Se prepare. Deus quer mudar a sua história.
Aquela menina mudou a história de Naamã, que estava condenado, não tinha cura pela medicina, mas ela sabia que o Deus dela, o que a medicina não tem, o que a advocacia não tem resposta, deixa eu te falar, o céu tem resposta para você. O céu tem resposta. Quem crê que o céu tem resposta? Vou fechar minha Bíblia. Jesus falou para os discípulos: por que são tão tímidos? Ainda não aprenderam a ter fé. Fala assim: a fé é algo que se aprende. Hoje ninguém quer mais aprender sobre fé. Quer se preocupar com o oba-oba. Vem que vai sair isso. Ei! Parece até um estádio de futebol. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que vai ter isso aqui, ó. Jesus, demonstração aqui, demonstrando para os seus discípulos. Querem me conhecer, vão ter que aprender a ter fé. Querem andar comigo, sabe que comigo vai ter que passar por onde eu passar. Mas sabe de uma coisa, nós chegaremos ao outro lado. Daqui até você tocar na porta do céu, se prepare, vai ter embate, vai ter desafio, vai ter frustração, vai ter muitas das vezes humilhação, mas não vai faltar, sabe o quê? A presença do Eterno na tua vida. Ele, uma coisa que ele garante, ele deixa bem claro: eis que eu estou convosco uma semana sim, outra não. É isso? Não é isso. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nesse dia aqui, as ondas se levantaram, o mar, e ele mostra ou não mostra que ele estava com os discípulos? Mostra ou não mostra? Ele tem mostrado que ele tem estado comigo, contigo. Tem não, pastor, tem mostrado, é porque você não sabe da situação que eu estou vivendo. Quantos desceram à sepultura nesse dia de hoje, que levantaram fazendo plano gigantesco na sua vida? E descer à sepultura. Você acha que você está vivo por causa de quem? De quê? Por causa dele que está no controle da sua vida. É por causa dele. É por causa dele. Por causa dele. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. E Deus está dizendo, ele está preocupado como você está. Deixa as coisas de mão, pastor, eu tenho que ser um desleixado. Não, só que as coisas não podem ser mais importantes na sua vida do que o seu próprio eu. Como é que eu estou? Quer mudar o ambiente lá dentro da sua casa, meu irmão? Quer mudar? Quero, pastor. Então o primeiro passo é esse. Como é que você está? Se você estiver mal, você não vai mudar nada. Mas se você estiver bem, se prepara, o ambiente vai mudar. Lá no meu local de trabalho, pastor, está uma vida de cão. Quer mudar lá dentro? O segredo, está a receita. Como é que muda? Mude dentro de você. Coloque algo da parte dele dentro de você e você vai ver lá dentro mudar. As pessoas estão padecendo, estão sofrendo. Porque muitas pessoas dando um tiro na cabeça, achando que a saída não é. A saída não é tirar a própria vida. A saída é você colocar Jesus dentro de você. Porque só Ele vai te dar paz mediante as tempestades. Amém? Amém? Quem quer morar no céu? Então, se você não estiver bem, sua passagem, seu trem está quebrado. Só vai se estiver bem. Esteja bem. Amém?